Amados irmãos, servos do Senhor Jesus, é uma alegria cumprimentá-los na paz do Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo 3 e no versículo 16. Conforme o costume da igreja, os irmãos podem estar em pé para procedermos à leitura da palavra do Senhor. João capítulo 3, versículo 16. Enquanto alguns irmãos ainda estão encontrando o texto sagrado, eu quero aproveitar esta oportunidade para dizer da minha grande alegria de estar conhecendo esta linda, fervorosa e avivada Igreja do Senhor. Para mim é uma grande honra participar desta festa dos 78 anos da Assembleia de Deus em Mantiqueira. Louvo ao nome do Senhor por esta oportunidade. Muito obrigado. Quero agradecer também ao pastor Romildo Cordeiro por me conceder este privilégio de estar aqui e participar. Como bem o pastor mencionou, eu pude acompanhar grandes homens de Deus, pastores de igreja, que estiveram aqui ministrando a palavra do Senhor, e eu nem posso dizer que me sinto como Daniel na cova dos leões, porque eu me sinto como um leão na cova dos Daniéis. Mas tenho certeza que o Espírito Santo tem algo especial para nós neste momento. Também quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui ao lado do pastor Adiel. Eu sempre acompanhei e o ouvia ministrando com tanta autoridade do Espírito de Deus lá na sede do Belenzinho, em São Paulo, e hoje Deus me concedeu a oportunidade de estar aqui ao seu lado. Para mim é uma grande honra. Deus abençoe. Também quero agradecer ao pastor Edson, que tão gentilmente foi me buscar no aeroporto, nos buscou ali também no hotel, está cumprindo agora as suas atividades. Que Deus lhe abençoe poderosamente. Trago a saudação do meu pastor presidente, pastor Reginaldo Ribeiro, que esteve ministrando a palavra do Senhor aqui na quinta-feira. Meus amados irmãos, quem achou o Evangelho de João no capítulo 3 e no versículo 16, diga amém, por favor. Diz a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero fazer uma segunda leitura deste texto, mas desta feita convidando você para degustar palavra após palavra deste maravilhoso texto, porque é através dele que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Então vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, graças a Deus. Eu convido você para curvar a sua cabeça e orar comigo agora, no nome de Jesus. Querido Senhor, estamos diante da sua palavra e te adoramos porque ela é poderosa e eficaz para toda boa obra. Nós rogamos do Senhor neste momento a sua bênção, a sua graça, a fim de podermos perscrutar os mistérios revelados
que podem nos guiar, que podem nos iluminar, que podem nos abençoar para viver integralmente os teus projetos, os teus sonhos, os teus anelos, os teus desejos. Vem, amado e querido Senhor, trazer cativa toda a mente a ministração da sua palavra, e que todo fator de distração neste momento seja desfeito, sejam as distrações externas ou as distrações internas, tais quais pensamentos, sentimentos, emoções, pulsões da alma, preocupações que, tal qual águas agitadas neste coração, quer roubar esta mente para longe da tua palavra. Que o seu filho esteja com a sua atenção cativa neste momento, a palavra que é poderosa, que é viva, que é eficaz para toda boa obra, e que assim o seu nome seja glorificado mais uma vez. Nós oramos e te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode tomar o seu assento, adorando ao nome do Senhor. João capítulo 3, versículo 16. É considerado o texto de ouro da Bíblia Sagrada, o texto áureo da Bíblia, porque se fosse necessário resumir a Bíblia inteira em um único versículo, este seria o texto escolhido. Ele é chamado de a mini-Bíblia. E hoje nós ouvimos canções tão maravilhosas, canções antigas, mas que sempre se mostram novas e renovadas, e nos renovando pela presença do Espírito Santo. E louvamos a Deus por isto, porque estas canções nos remetem a este avivamento e ao seu âmago, de maneira que o Senhor trouxe ao meu coração este texto. Porque, apesar de a maioria dos senhores conhecerem de cor e salteado João 3,16, faz-se necessário, em um momento como este, quando o Espírito Santo nos traz à tona esta palavra, pensarmos sobre esta verdade, a fim de compreendermos o propósito do avivamento que o Senhor tem para a sua igreja, o avivamento real, o avivamento contínuo. De maneira que este texto resume em si a mensagem dos 66 livros da Bíblia, o propósito de Deus, o desígnio, o projeto, o anelo, o sonho do coração do Pai ao seu respeito, está aqui resumido, sintetizado nesta palavra, João 3,16. E todas as vezes que eu leio este texto, o Espírito Santo fala fortemente ao meu coração, porque ele traz lembranças maravilhosas do dia em que eu aceitei a Jesus como único Senhor e suficiente Salvador. Do dia em que eu decidi buscar esta graça e esta promessa maravilhosa da vida que apenas o Senhor nos dá. Eu tinha 13 anos de idade. Foi esses dias, né? Não faz tanto tempo assim. Mas eu fui o primeiro da minha casa a aceitar a Jesus, a romper com a religião dos meus pais. E um belo domingo de manhã, eu me levantei, como todos os domingos eu me arrumava, mas naquele domingo eu não fui até ao local onde acontecia a liturgia da religião dos meus pais. Eu virei a esquina e subi até uma pequenina igreja Assembleia de Deus, numa pequena cidade no interior do Paraná, como os irmãos podem perceber pelo meu sotaque. E no interior do Paraná, uma cidadezinha de 5.000 habitantes, ali
eu cheguei naquela pequena igreja e fui recebido e fui conduzido até a escola bíblica dominical. E lá na escola bíblica dominical tinha um professor ministrando uma aula sobre o Evangelho de João. E exatamente naquele dia, naquele momento, estava sendo ensinado João capítulo 3, versículo 16. E foi ali que eu tomei a decisão mais importante, a decisão mais transformadora, mais impactante da história da minha vida, quando eu recebi a Jesus como o único Senhor e suficiente Salvador. E naquele momento, chegou uma irmã chamada Marlene. Ela disse: jovem, você vai ficar firme com Jesus mesmo ou é fogo de palha? Aquilo me desafiou e eu disse: é claro que eu vou ficar firme, pode me inscrever aí no batismo. E logo fui inscrito para ser batizado 3 meses depois. E alguém chegou para mim e disse: mas além do batismo nas águas, também tem o batismo no fogo, com fogo. Eu disse: pode me inscrever também. Mas aí me explicaram que a inscrição do batismo com fogo é no trono da glória. Eu disse: eu vou lá me inscrever. Logo me ensinaram que o expediente do trono da glória era a oração, era a consagração, era o jejum, era o clamor, era a busca, como está escrito, que devemos buscar pelos melhores dons. E logo eu comecei a buscar e a clamar: Senhor, eu quero receber o batismo com fogo. Eu quero receber este avivamento prometido. E foram se passando os dias, e eu fui contando na folhinha: 1 dia, 5 dias, 10 dias, 20 dias, 60 dias, 90 dias. Fui batizado nas águas, mas nada de ser batizado com fogo. E eu continuei clamando ao Senhor e contando dia após dia na folhinha. Para quem não sabe, folhinha era aquela coisa que usava antigamente para ver o calendário. E eu fui contando no calendário dia após dia, e quando chegou no 100º dia da minha conversão, o pregador disse: quem quer ser batizado com o Espírito Santo? Eu disse: eu quero, Senhor. E de repente eu senti como se o céu se abrisse e um calor muito forte descesse sobre a minha cabeça. E então eu fui imergido, eu fui batizado naquele fogo glorioso, e falei em novas línguas e recebi o Espírito Santo. E desde aquele dia estou ministrando e pregando a palavra do Senhor, dizendo que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que Ele salva, que Ele cura, que Ele batiza com o Espírito Santo e que Ele breve voltará. E então, meus amados, quando eu olho para este texto, eu me lembro de tudo isto que o Senhor operou na minha vida. E lendo esta palavra, o Espírito colocou uma mensagem no meu coração para vos ministrar nesta noite. E a esta mensagem eu coloquei um título, já que estamos comemorando o aniversário desta linda igreja. O aniversário tem presente. E o título desta mensagem é 5 características do presente de Deus. Qual o título da mensagem de hoje mesmo? Vamos melhorar este coral
5 características do presente de Deus. Qual é o título da mensagem de hoje? Aleluia. Quem sabe alguém está falando, mas pastor, eu estou olhando para o versículo e não estou vendo a palavra presente. É verdade, a palavra presente não está presente, mas a ideia de presente está. O conceito de presente faz-se claro neste texto, e não é muito difícil, e não é necessário me esforçar muito para explicar o que significa um presente. Um presente é aquilo que eu recebo sem ter oferecido pagamento. Não houve negociação, não houve barganha, não houve troca, não houve valor empenhado. É 0800, é na faixa, é de graça. E aqui nós temos uma outra palavra que aparece em todo o Novo Testamento, que é a palavra graça. Quem sabe o que significa a palavra graça? Aleluia, temos uma igreja aqui que ama a escola bíblica. A palavra graça significa favor imerecido. Por que imerecido? Porque não depende do mérito, porque não depende de mim, não é por causa de mim, mas é apesar de mim que Ele me abençoa com este maravilhoso presente. Graça diz respeito àquilo que o Senhor nos concede, mesmo que não tenhamos condições para adquiri-lo. É por isto que o apóstolo Paulo escreveu: a salvação não vem de vós, para que ninguém se glorie. Ela não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. A salvação é dom de Deus. E aqui nós chegamos a mais uma palavra muito interessante com um significado parecido, que é a palavra dom. O que é um dom? Dom diz respeito àquilo que alguém recebe sem ter adquirido por esforço próprio. Por exemplo, uma pessoa que nasce com uma habilidade, naturalmente ela não fez um curso intensivo para adquirir aquela especialidade. Não, ela simplesmente recebeu de graça, portanto é um presente. De igual forma, a Bíblia diz que o Espírito Santo é o doador dos seus dons para a sua igreja e que ele distribui como ele quer. Portanto, o dom depende da vontade do doador e não do receptor. Sendo assim, dom também é um presente. É por isto que o apóstolo Paulo está dizendo que a salvação é dom de Deus e que ela não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Para entendermos, para compreendermos o cerne da vida ou do avivamento e do projeto de Deus para a nossa vida, precisamos compreender o que é a mensagem do Evangelho, para não ficarmos presos a uma rotina religiosa, cumprindo o papel de religiosidade. Há muitas pessoas que já têm o sotaque gospel, já tem o jeito gospel, gosta das canções de crentes, ele tem todo o trejeito de crente, e mesmo assim, isto não significa avivamento, enquanto esta pessoa não compreender a vontade, a revelação, o propósito de Deus no Evangelho. E é por isto que eu vou repetir as palavras do apóstolo Paulo, quando diz que a salvação não vem
vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Esta palavra, ela é muito poderosa, no entanto, ela está na contramão de todas as religiões do mundo. Por quê? Toda religião ensina que as pessoas devem fazer boas obras para merecer a divindade, seja qual for o Deus a quem esta religião serve. Ela está pautada neste critério. Inclusive, eu estava ouvindo um podcast estes dias e de repente entrou uma moça com ar de intelectualidade e começou a dizer: eu respeito todas as religiões, e citou uma porção delas, mas ela disse: tem uma que eu não respeito. E o entrevistador questionou: qual você não respeita? E ela disse: eu não respeito os evangélicos. E o entrevistador questionou mais uma vez: por que você não respeita os evangélicos? E ela disse: eu não respeito os evangélicos porque eles são a não religião. E eu fiquei ouvindo aquilo e pensando comigo: essa moça está atrasada pelo menos 2000 anos na história, porque faz quase 2000 anos que Paulo está demonstrando que o evangelho é a não religião. Paulo está dizendo que a salvação não vem pelas obras, para que ninguém se glorie, porque toda religião está pautada em uma espécie de contrato, como se alguém dissesse assim: homem, faça a sua parte e Deus fará a parte dele. Não importa qual é a divindade dessa religião, toda religião é assim, ela diz a mesma coisa: o homem deve fazer a sua parte para que Deus faça a parte dele. Entretanto, quando eu olho para o evangelho, eu vejo uma mensagem oposta. Eu vejo a Bíblia me revelando que eu estou incapaz de cumprir a minha parte do contrato, e que se depender de mim, eu estarei irremediavelmente perdido e condenado à perdição, porque a lei diz que aquele que peca se faz escravo do pecado, e a alma que pecar, esta morrerá. E todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A palavra também diz que as nossas justiças para Deus são como trapos de imundícia. Justiça ali refere-se à justiça social, às boas obras, porque a gente não faz boas obras para ser salvo, mas é quando já somos salvos, já estamos cheios do Espírito de Deus, aí podemos fazer boas obras, porque é o Senhor que habita em nós. Mas entendemos que a justiça social ou as boas obras não são capazes de pagar o preço deste maravilhoso presente, porque ele é caro demais, ele é precioso demais, ele é valioso demais, ele está para além das nossas condições. Nem se você vivesse 1000 anos fazendo boas obras e dizendo: eu sou bonzinho, eu não mato, eu não roubo, eu não xingo, eu não coloco dinamite no caixa eletrônico, olha, eu estou acima de uma média ponderada. A Bíblia encerra todos debaixo do pecado. A lei é exigente e ela exige que a lei seja cumprida. A lei exige que a lei seja cumprida. Sendo assim, estando nós inadequados, incapacitados
estados diante de um presente tão grande. Na linguagem jurídica, poderão ter aqui muitos advogados e especialistas da área do direito que sabem que quando uma pessoa não é capaz de custear, de pagar o seu processo para fazer jus ao seu direito na justiça, ela faz uma declaração de hipossuficiência, dizendo que ela não tem condição, ela está hipossuficiente, ou seja, o que ela tem é insuficiente para fazer jus ao seu direito. O que o Evangelho está ensinando é que todos nós somos hipossuficientes diante da grandeza, da glória, da soberania do Eterno, mas o Evangelho também está me anunciando que Deus, na contramão da religião, oferece um projeto, um plano maravilhoso e diferente, meus queridos irmãos. Sabe por quê? Porque Jesus não veio fundar mais uma religião. O mundo já estava cheio de religiões quando Jesus esteve aqui em carne. Já tinha budismo, já tinha shintoísmo, já tinha hinduísmo, já tinha inclusive as religiões celtas do norte da Europa, já tinham as religiões indo-europeias, já tinham os deuses romanos, os deuses gregos, já tinha deuses cananeus, tinha o judaísmo no contexto das escrituras, tinha religião para mais de metro, como diz lá do Paraná. Mas Jesus não veio fundar mais uma. O que Jesus veio fazer é justamente o contrário da religião, porque a palavra religião significa religar, é uma palavra transparente, do verbo latino religare, significa religar, porque a religião propõe religar o homem através das boas obras a Deus, mas o Evangelho está na contramão da religião, porque o Evangelho propõe um caminho diferente. Não é um homem que capta este presente e se religa a Deus, mas é o próprio Deus, o Eterno, que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Evangelho não é o esforço do homem para chegar até Deus, mas o Evangelho é o esforço de Deus para chegar até você. O Evangelho é a mensagem que me mostra que tudo já está feito, tudo já está pago, e agora eu posso tomar posse deste maravilhoso presente. Quem pode se alegrar por esta palavra? O presente é dele, a glória é dele, tudo é dele, por ele, para ele, é dele, por ele, para ele. É por isto que nós estamos aqui reunidos. E não podemos dizer que somos melhores que absolutamente ninguém. Eu estou aqui ministrando a palavra do Senhor, mas numa noite como esta, neste exato momento, em qualquer ponto desta cidade, poderá haver alguém da mesma idade que eu. Nesse minuto, enquanto eu estou pregando, ele está injetando drogas nas suas veias, ele está se destruindo, se prostituindo, praticando o mal. E eu não posso dizer que sou melhor do que ele, porque tudo que está sobre mim não é meu, tudo é dele, é por ele, é para ele. E a qualquer momento este jovem da nossa ilustração poderá adentrar as portas desta igreja e levantar a sua mão e dizer: eu recebo Jesus como único Senhor e suficiente Salvador. E no momento em que ele fizer isto, meu Senhor poderá lhe dar um banho de poder e de avivamento e fazer dele um pastor
melhor do que eu, um pregador melhor do que eu, para ganhar mais alma do que eu. Por quê? Porque tudo é dele, por ele e para ele. Tudo é dele, por ele e para ele. Tudo é dele, por ele e para ele. É dele, por ele e para ele. Você pode adorar ao nome do Senhor por este maravilhoso presente. Adorado é o nome do Senhor Jesus. Quando eu olho para esta palavra, eu vejo, portanto, 5 características do presente de Deus. A primeira característica está logo no começo do versículo. Porque a palavra do Senhor diz: porque Deus amou. Então, a primeira característica do presente de Deus é que é um presente de amor. É um presente de amor. E é importante falar isso, porque dizer Deus te ama parece que virou um clichê religioso. Esses dias eu estava na rua e tinha uma pessoa pedindo dinheiro para alguém, e essa outra pessoa negou dar a ajuda. E então aquele andarilho disse: tá bom, tudo bem, Deus está vendo, Deus te ama. Numa forma irônica, querendo despertar alguma dor na consciência da pessoa que negou dar-lhe a ajuda. Porque a palavra, a expressão Deus te ama, parece que virou um clichê religioso. Mas a grande verdade que eu quero comunicar aos queridos é que, apesar do clichê, a maioria das pessoas que se dizem cristãs ainda não conseguiram se sentir amados por Deus. Não conseguiram se sentir amados pelo Pai. A própria psicologia ensina que uma pessoa tende a pensar em Deus com as categorias humanas das suas experiências. Ou seja, se o seu pai foi muito bravo, esta pessoa lá no inconsciente tende a pensar que Deus é extremamente irado e pronto para punir. Se o seu pai foi ausente, esta pessoa tende a imaginar um Deus ocupado. Ele é o régio governador do universo. Ele tem coisas mais importantes para fazer do que se preocupar com comedor de arroz e de feijão. Mas eu venho da parte de Deus lhe dizer que o Eterno, o Senhor de todos os céus e de toda a terra, se importa com você e tem um projeto especial para a sua vida, por um motivo especial igualmente. É porque Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. O Senhor Jesus, falando sobre este assunto, certa vez explicou com precisão cirúrgica. Jesus diz: vocês são maus. Até aqui tudo bem. Todos nós somos maus. Vocês são maus, mas vocês sabem dar boas coisas aos seus filhos, mesmo sendo maus. Qual de vocês que, se um filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou qual de vocês que, se um filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, muito mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Jesus está fazendo uma incisão cirúrgica aqui, dividindo o conceito. Todos nós somos maus, podemos errar como filhos, podemos errar como pais, uns mais e outros menos, mas a despeito dos traumas
traumas e da história da sua vida, da sua família ou da sua infância. Entenda que você tem um Pai celestial que é bom, que é perfeito, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, para além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. O Senhor pergunta: pode uma mãe se esquecer do filho a quem amamenta? É uma pergunta retórica. E o Senhor responde: ainda que ela se esqueça, todavia eu não me esquecerei de vós, diz o Senhor dos Exércitos. Porque Ele é Pai, e Ele é um Pai que ama você profundamente. Ainda que o inimigo de tua alma tenha soprado na sua mente que ele tem coisas mais importantes para fazer do que se preocupar com os detalhes da sua vida, com os detalhes da sua história, com os detalhes do seu dia a dia, eu venho da parte de Deus lhe dizer que o verdadeiro avivamento é aquele que você vive justamente no seu dia a dia, nos detalhes de cada decisão. Você, cheio do Espírito de Deus, é guiado por Ele, é abençoado por Ele. O verdadeiro avivamento não é aquele que se acaba com o encerramento do congresso, de um congresso tão lindo como este, mas avivamento de verdade é este avivamento onde todos os dias, onde você estiver, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja na rua, seja andando, deitando-te ou levantando-te, a palavra do Senhor está junto de ti, na tua boca e no teu coração, e você sente o amor do Pai por sua vida, e você tem certeza, o Pai te ama, o Pai está com você. Quem pode se alegrar com esta palavra? Adore, 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 adore ao nome do Eterno. Certa vez, meus queridos irmãos, eu estava em casa num domingo de manhã e de repente bateram palma em casa, aquelas pessoas que batem palma na casa da gente domingo de manhã. Parece que aqui também tem, né? E eles queriam me convencer que a maneira correta de chamar a Deus é chamá-lo de Jeová. Eu disse: é verdade que este nome maravilhoso foi revelado na Bíblia e significa aquele que existe por si só, é o Senhor da própria existência, é o grande eu sou. É verdade. No entanto, ele também se revelou por outros nomes nas Escrituras Sagradas. Ele se revelou a Abraão e ele disse: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Do hebraico, El Shaddai. Quem já ouviu esse nome? Maravilhoso nome do Senhor. Ele se revelou a Israel no Monte Sinai, como eu já comentei hoje. Ele disse: eu sou vosso mestre, o vosso Senhor. Do hebraico, Adonai. Quem já ouviu esse nome? E assim muitos nomes estão revelados na Bíblia que eu não tenho tempo para repetir aqui. No entanto, eu disse para aquela pessoa: olha, se fosse necessário, se realmente fosse preciso escolher um destes nomes, eu não escolheria nenhum destes, nenhum deles. E a pessoa disse: nenhum. Eu disse: não, eu escolheria aquele nome que foi revelado por Jesus. Jesus me ensinou a chamar a Deus desse jeito. O apóstolo Paulo escreveu que o Espírito Santo me inspira, me compunge a clamar: Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai. Quem é que sabe o que significa Abba? Abba, Abba do aramaico é literalmente
paizinho querido. Para os nordestinos de plantão, como meu avô e minha avó, é painho querido, porque ele quer se apresentar como papaizinho querido, como Senhor que deseja ter intimidade com você, se relacionar com você. Oh, meu irmão, ele deseja te entregar algo novo, algo glorioso. É um presente de amor, é um presente de amor, é um presente de amor. Ei, servo de Deus, serva de Deus, descansa o teu coração, porque você tem um pai protetor, você tem um pai provedor, você tem um pai que é o teu líder, e ele é um pai de amor, e que te dá um presente de amor, para você viver avivado todos os dias, porque o fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Quem pode adorar ao nome do Senhor por isto, pode adorar e glorificar ao nome do Senhor. Adorado é o nome do Senhor Jesus. No entanto, meus queridos irmãos, eu quero falar a segunda característica do presente de Deus. Em primeiro lugar, é um presente de amor. E em segundo lugar, vamos para o texto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Aí você pode grifar a palavra unigênito. O que significa unigênito? Único. Aqui na terra, a gente dá presente daquilo que não nos faz falta. Eu lembro da minha avó. Te dava um presente para ela, ela pegava: filhinho, não vai fazer falta. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele deu o seu Filho único, ou seja, é um presente de sacrifício. Se é único, é de sacrifício. Se é único, é de sacrifício. Então, em segundo lugar, o presente de Deus é um presente de sacrifício. Porque enquanto eu estou aqui ministrando a palavra do Senhor, você sente algo da parte do Eterno arder no seu coração, como Davi escreveu: enquanto eu meditava, ateou-se um fogo dentro do meu coração. E é gostoso sentir esta presença de Deus. É doce sentir a presença de Deus, não é? Mas para ele foi um presente de sacrifício. Ele derramou seu sangue sobre a terra seca do Gólgota. Ele sofreu dores excruciantes. Ele foi moído. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Portanto, um presente tão caro e um presente de sacrifício não pode ser desprezado. Não podemos, meus amados irmãos, sair daqui do mesmo jeito que entramos. Será uma desfeita aquele que dá um presente de sacrifício, você sair daqui do mesmo jeito que entrou. Mas se você quiser, você poderá sair daqui cheio do Espírito de Deus. Por quê? Porque o preço já está pago. O preço já está pago. O preço já está pago. Adorado é o nome do Senhor Jesus. Mas eu quero dizer que em terceiro lugar, ao olhar para o texto, eu vejo a terceira característica do presente de Deus. Vamos ler o texto de novo? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele... Agora você vai grifar todo aquele. Por quê? Porque é um presente para todos. Em terceiro lugar, é um presente
para todos. E é importante dizer isto, meus amados irmãos, porque do presente de Deus ninguém fica de fora por causa das suas condições econômicas. Aqui na terra, geralmente presentes puxam a reboque algum tipo de interesse, mas o Eterno lhe presenteia a despeito da sua condição social. Não interessa o ano ou o modelo do seu carro, quantos diplomas você tem ou se é que você tem. Não interessa a sua conta bancária, não interessa qual é o lugar que você mora ou a sua casa, se é uma grande casa ou se é um casebre. Para o Eterno não há este tipo de restrição, porque no projeto de Deus, porque no sonho de Deus, o presente dele é oferecido para todos, para todos, para todos, porque está escrito no livro do profeta Joel: e há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Você é de carne? Ei, meu irmão, o presente é para todos. Por que para todos? Porque no sonho de Deus ninguém fica de fora. Só fica de fora quem quer. Só sai do lado de fora sem receber a bênção quem quer. Mas se você abrir o seu coração, o Eterno haverá de lhe encharcar de poder, de graça e de avivamento. Ele está aqui para batizar com o Espírito Santo. Ele está aqui para renovar. Ele está aqui para cumprir esta promessa. Porque é bíblico, porque está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 e no versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente ouviu-se um som como de um vento veemente e impetuoso que encheu aquela casa de glória, e todos foram cheios do Espírito de Deus. O presente de Deus é para todos, é para todos, é para todos. Eu quero falar com você que nesta noite está dizendo: mas pastor, você não sabe quem eu sou. Você não sabe o que eu já fiz. Você não sabe como eu sou ruim, como eu sou mau. Eu quero dizer para você que o presente de Deus é para todos, e que este poder maravilhoso do Eterno não conhece nenhuma barreira. Ele é capaz de transformar a sua história, e você está incluído no sonho de Deus, no projeto de Deus. O todos de Deus é para você também, é para você também. Se você crê nesta palavra, receba este presente hoje. Ele pode te encher ainda hoje desta bênção do Eterno. Mas eu quero, meus queridos irmãos, apresentar a quarta característica do presente de Deus. Antes, eu preciso saber quem é que está comigo. Em primeiro lugar, é um presente de amor. Em segundo lugar, é um presente de sacrifício. Em terceiro lugar, é um presente para todos. Aleluia. E em quarto lugar, vamos para o texto. Para todo aquele que nele crê. Perceba a expressão nele crê. Em terceiro lugar, é para todos. Mas em quarto lugar, tem uma condição. Terceiro lugar é para todos, mas em quarto lugar está dizendo: não é várzea, não é bagunça, não é a casa da sogra, com todo respeito às sogras. Tem uma condição. Em quarto lugar, diz que é um presente condicional. É um presente
condicional, porque tem uma condição. E qual é a condição, meus irmãos? Crer. E o que significa crer? Aleluia. Crer está para além de acreditar. Que a Bíblia diz que até o diabo crê e estremece. Porque o diabo é mais crente que muito crente. Tem crente que apronta e nem fica vermelho. O diabo crê e estremece. Tem crente que apronta, vem para a igreja, toma suas posições, seus cargos, suas cadeiras, seus ministérios, de banho tomado, como se nada tivesse acontecido. O diabo não tem coragem de fazer isso, ele estremece. Eu fico pensando, eu que penso, mente de pregador é fértil. Fico pensando que o diabo olha assim e diz, não creio. Por quê? O diabo sabe que dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Na Bíblia não tem essa história de guerra entre o bem e o mal, yin e yang, força, equilíbrio da força do bem e da força do mal. Na Bíblia não tem isso. Deus é soberano, Deus é absoluto. Quando você lê a Bíblia, você não vê o diabo fazendo guerra contra Deus em lugar nenhum. Pode ler, de Genésio a Policarpo. Você não vai encontrar. Você vai encontrar o diabo fazendo guerra contra seres humanos e contra anjos. Contra Deus, não. Porque Deus é soberano. Deus é o Senhor de todas as coisas. Deus é eterno. Deus é santo e o diabo sabe disto. Agora, porque tem muitos crentes que não estão levando em conta a soberania, o poderio, a santidade do Deus Todo-Poderoso. Ser avivado também é ter a noção de que o Deus dos crentes não é Deus de brincadeira. E hoje também é noite de arrependimento. Porque a primeira mensagem do Evangelho é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E o que significa a palavra arrepender? Arrepender significa fazer uma conversão, dar uma meia volta, mudar o rumo, mudar a história. Arrepender e crer. Crer é tomar a decisão inegociável. Crer é tomar aquela decisão inalienável. Aquela decisão da qual você diz: nem que morra, serei fiel. Com prejuízo próprio, serei fiel. Negando a mim mesmo, serei fiel. Negando a minha carne, serei fiel. Negando a minha vontade, serei fiel. Eu me lembro da jovem Esther, que disse: ora por mim, jejua por mim, eu vou cumprir o meu propósito. E ela diz: morrendo, morrerei. Morrendo, morrerei. Traduzindo: se morrer, morreu. Se morrer, morreu. Traduzido por Jó: ainda que ele me mate, nele esperarei. Traduzido por Paulo: porque não tenho a minha vida por preciosa, conquanto que seja feita a vontade de Deus. O crente crê em Deus nesse nível, é nível hard, é não tendo a sua vida por preciosa, é negando-se a si mesmo. O Senhor Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Servir ao Senhor, crer, não é só acreditar, é estar disposto a morrer, mas não ceder. É aquela decisão que você diz: nem que morra, serei fiel. Se morrer, morreu. Morrendo, morrerei, mas eu serei fiel.
Oh, aleluia! Será que o avivamento do céu pode me conduzir a esse nível de crer? Adorado é o nome do Senhor Jesus. Adorado é o nome do Senhor Jesus. Há muitas pessoas que andam por aí dizendo: ah, mas é difícil, a carne é fraca, como se dizia antigamente, né? A carne é fraca, mas o pecado não é vitamina. O que vai te fortalecer é a palavra do Eterno e o verdadeiro avivamento. O presente de Deus é condicional. Ele já fez tudo, mas você tem que crer e se entregar na presença do Eterno. Você se alegra por esta palavra. Adore e glorifique o nome do Senhor. Adorado é o nome do Senhor Jesus. Eu quero encerrar esta palavra apresentando a quinta característica do presente de Deus. Aleluia. Deixa eu ver se vocês decoraram mesmo. Em primeiro lugar é um presente de. Em segundo lugar é um presente de. Em terceiro lugar é um presente para todos. Em quarto lugar é um presente condicional. Que bênção, já decoraram o esboço. Só dá uma melhoradinha e pregar, né? Como diz pastor Reginaldo. Mas, em quinto lugar, eu quero dizer para você que o presente de Deus é um presente, como diz a palavra, mas tenha a vida eterna. Repita comigo: a vida eterna. A vida eterna é um presente eterno. E é necessário explicar isso, porque aqui na terra, todo presente que você der, ele dura até acabar. Faz sentido essa frase? Todo presente dura até acabar. Dependendo do lugar onde você comprar o seu presente, né? Lá no Paraná faz fronteira, e aí as pessoas vão do lado de lá dessa fronteira comprar presente. Aí você pergunta para o vendedor: tem garantia? O vendedor diz lá: garantia sou eu. Agora, aqui em São Paulo é diferente. Eu acho que aqui no Rio também deve ter, né? Porque eu até fiz um teste, entrei numa loja ali em São Paulo e estava comprando um carregador de celular, e eu resolvi perguntar: tem garantia? Aí a vendedora diz: não tem garantia. Mas o presente de Deus possui garantias estendidas pelas eras intermináveis e sucessivas da eternidade futura. É para sempre, é para sempre, é para sempre. Não troque o presente de Deus pelo passatempo do pecado. Não troque o presente de Deus por 80, 90, 100 anos nesta vida, porque o presente de Deus é eterno, é eterno, é eterno, é eterno. O avivamento de Deus te conduz pelas eras intermináveis da eternidade. Você pode adorar ao nome do Senhor por isto. Você pode adorar ao nome do Senhor por isto. É o presente eterno de Deus. Aleluia. Com a permissão do nosso pastor, eu quero neste momento convidar você, meu querido irmão, minha querida irmã. Coloque-se em pé, por favor. Nós queremos fazer um convite especial nesta noite. A palavra do Senhor foi ministrada. E esta palavra que foi ministrada procede do Eterno. O Evangelho do Senhor Jesus, a boa notícia,
o presente do Senhor para a nossa vida. E eu quero fazer um convite, eu preciso neste momento do seu apoio, meu irmão, minha irmã. Quem está comigo em oração por este momento especial? Você conhece alguém que você pode me auxiliar a fazer este convite? Esteja em oração neste momento, porque eu quero orar por alguém que ouviu esta palavra e quer tomar uma decisão hoje. A decisão de receber a Jesus como o único Senhor e suficiente Salvador, ou de reconciliar com o Senhor. Eu preciso saber onde tem uma alma para Jesus nesta noite. Para mim orar por você, eu preciso que você me dê um sinal com a sua mão. Temos uma vida para Jesus hoje. Temos um jovem lá atrás com a sua mão levantada. Eu quero orar por sua vida agora. Eu quero pedir para algum irmão, obreiro, jovem, pode vir com ele até a frente. Eu quero orar por esta vida em nome de Jesus. Onde está a segunda vida para Jesus? Me dê um sinal com a sua mão. Muitos irmãos com a mão levantada que está dando glória mesmo, né? Mas eu quero saber onde tem alguém aí que está recebendo a Jesus assim como este jovem. A segunda vida para Jesus. Os irmãos poderão me informar. A segunda vida para Jesus. Adorado é o nome do Senhor. Adorado é o nome do Senhor. O maior presente para o eterno é o presente que vale mais que o mundo inteiro. Uma alma para o Senhor vale mais do que toda a existência, do que todo o universo. Temos uma segunda vida para Jesus. Eu quero orar por você. Eu preciso orar por você. Dê um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você onde você estiver. É momento de Deus para a sua vida. É momento de Deus para a sua história. Adorado é o nome do Senhor. O Espírito de Deus deseja derramar sobre a sua vida desta bênção em nome de Jesus. Eu quero orar por você agora em nome de Jesus. Temos mais alguém? Adorado é o nome do Senhor. Eu quero neste momento orar por este jovem que aqui está. E também orar com você, irmão servo do Senhor, pedindo ao Eterno que venha derramar deste avivamento prometido na sua palavra, porque os sinais seguirão aqueles que crerem. E crer é uma decisão inegociável. Crer está para além de acreditar. Aleluia. Adorado é o nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar você que ouviu a palavra do Senhor e que entende que o Senhor tem um projeto para a sua vida. Você deseja ser capacitado por Ele para a obra do Senhor, receber algo mais da parte de Deus para fazer a obra do Senhor. Venha à frente em nome de Jesus. Você que deseja ser batizado com o Espírito Santo, venha à frente em nome de Jesus. Nós vamos levantar um clamor neste momento para que o Senhor venha derramar deste poder em nome de Jesus. Pode vir em nome de Jesus. Não sei qual a sua chamada, qual o seu dom, qual o seu ministério, mas eu quero orar por sua vida neste momento. O Senhor deseja lhe capacitar em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Ele está aqui para derramar o Espírito. O Espírito Santo que foi prometido. O Espírito Santo que foi prometido. Temos mais alguém que deseja receber a capacitação, as ferramentas do Eterno em nome de Jesus? Pode vir em nome de Jesus. E nós vamos levantar este clamor agora, na presença do Senhor. Aleluia, aleluia. Igreja do Senhor, levante a sua mão para frente agora. Vamos clamar ao Senhor neste momento. Adorado é o nome do Senhor. Adorado é o nome do Senhor. Querido mestre,
Eu quero lhe agradecer por esta vida que aqui está, por este homem que está tomando esta importante decisão de receber a Jesus como único Senhor e suficiente Salvador. Eu quero rogar por sua vida, porquanto esta decisão que ele tomou, homem nenhum pode tomar de si mesmo, se não lhe for concedido da parte do Espírito as condições para fazê-lo, porque é o seu Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, Espírito Santo, o Senhor já está trabalhando nesta vida, sela-o para o dia da redenção, em nome de Jesus. Eu repreendo agora todo o mal, toda manobra do inimigo, todo projeto das trevas, que caia por terra agora em nome de Jesus, e que haja uma manifestação plena do poder do céu, mudando esta história, entrando em rota de colisão com esta história agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero pedir ainda por estes jovens, por estes teus filhos que aqui estão, que estão desejosos de receber algo mais do céu. Querido Senhor, eles querem receber mais do Teu Espírito, ó Eterno. Eles querem receber as ferramentas que o Senhor prometeu na Sua palavra. O Senhor diz: e há de ser que depois derramarei do meu Espírito. A Sua palavra diz que os sinais seguirão a pregação do Evangelho. Então agora, no nome poderoso de Jesus, eu estou impetrando a sua bênção sobre a vida dos seus filhos e pedindo agora, batiza, ó Eterno, batiza Jesus com o seu Santo Espírito, agora, em nome de Jesus. Receba o dom do Espírito agora, em nome de Jesus. Receba mais de Deus, receba a capacitação do Espírito de Deus agora, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Eu já contemplo lágrimas, eu já ouço clamor, ao mover, a uma manifestação, a uma glória do Eterno neste lugar, em nome de Jesus. Pode adorar, adore a Ele, 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 adore, abre a sua boca e só adore, só adore, só adore. Pode falar em novas línguas, esta língua é de Deus. Pode falar, não é da carne, porque a carne eu já repreendi. Pode falar em nome de Jesus. Seja cheia em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Oh, aleluia.